Irmãos, vamos falar sobre um assunto hoje bem atual, algo que eu creio que Deus falou comigo esses dias, e é interessante porque atual é a Bíblia, né? Se você olhar para a Bíblia como ela tem que ser olhada, se você ler ela com responsabilidade, você vai ver que a tua vida está tudo ali. Não tem nada que acontece na tua vida ou na minha vida que não esteja descrito aqui. Como o pastor André pregou na quarta-feira, ele usou uma expressão muito interessante que já estava no meu coração. As coisas se repetem com pessoas diferentes. Só que quando acontece isso, quando eu tenho esse olhar para a Bíblia com responsabilidade, quando eu vejo uma situação na vida de alguém que está aqui descrita, com responsabilidade, sabendo e falar assim, o que aconteceu com esse homem, por que ele passou isso, como que ele saiu disso? Vai chegar a tua vez de passar. Aí você não vai ficar desapercebido. Trocando tudo o que foi ministrado na quarta-feira, é isso. Quando você olha para a história do pai, que passou uma história, vem o filho e repete a história. Só que ele pega e escuta a voz de Deus, e o que ele faz? Ele fica. Então ele acerta. De repente eu posso ter errado. Mas se o meu filho olha para mim o erro que eu cometi, mas eu não errei em tudo, em partes eu acertei. Se ele consegue falar assim, bom, até aqui meu pai acertou, aqui ele errou, ele copia o que está certo e na hora que eu de errar ele acerta, aí ele avança. E nós, como igreja, temos um papel muito importante com esses dias, porque a palavra de Deus, irmãos, não tem jeito, ela foi diluída. O que tem sido pregado de uns 10 anos para cá, 15 anos para cá, você me desculpe a expressão ruim, mas não vem de Deus. O que muitas igrejas estão ensinando o crente frouxo. Sabe aquele crente frouxo? Aquele crente que não aguenta nada? Aquele crente que põe a casa dele em cima da areia? Que não tem alicerce? Que aí quando vem as águas, que a palavra fala, né? Quando vem as águas, logo vai junto. Quando as águas sobem, por não ter alicerce, por estar firmado na areia, o que vai acontecer? Vai embora. Mas isso é culpa de quem? Eu vou atribuir a nossa responsabilidade 100% dos pastores que pregam o que não deve ser pregado, o que ensinam o que não deve ser ensinado, que desconstrói o que está construído pela palavra. Pastores irresponsáveis que não tratam os filhos como homem. E quando eu falo homem, é homem e mulher, tá, irmãos? A Bíblia não distingue um do outro. Se você olhar para a Bíblia, tem muitas mulheres que teve um comportamento de valentes, tanto quanto o homem. Deus, quando olha para mim, olha para você, Ele não olha você de um jeito ou de outro. Ele olha para você e vê Cristo. Cada um tem um papel. A palavra fala que a mulher é um vaso mais frágil. E temos que cuidar dela assim. Dessa maneira, sendo frágeis. Mas deixa essas mulherzinhas aí frágeis aí para você tomar conta e ver se elas não tomam. Se o marido é frouxo. E aí a gente começa a ver que os homens que se dizem doutores da lei, começaram a usar a ministração e a pregação para ensinar um povo algo que tão básico para alguém. Você vê que é interessante, né? Eu acho que já faz, o apóstolo João pode falar, que está com ala desde o começo, eu não estou desde o começo. Quantos anos vocês ficaram sem falar de dízimo e oferta? 10 anos que essa igreja, partido ala, não fala dízimo e oferta. É a primeira vez na história dessa igreja que se fala dízimo e oferta. Sabe por quê? Porque as pessoas que já estavam tinham entendimento de dízimo e oferta. É uma coisa básica. É simples para nós. Que não ofertamos conforme é ensinado aí fora. Como é que é ensinado aí fora, João? Se você dá, você recebe. Semeia, oferta, que Deus vai te dar um carro, vai te dar casa, que Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo. E as pessoas vêm para a casa do Senhor pelo que Ele
pode dar. E aí fica a igreja frouxa. A igreja que vem dizima só porque Deus vai dar uma casa. Oferta porque viu o outro falar, porque ofertou, estava ruim, estava quebrado, estava destruída a vida financeira dele. Aí ele foi no culto, o pastor falou para ele ofertar, que Deus ia transformar. Ele ofertou, o menino ganhou na Mega Sena no outro dia. Tudo mudou. Como se fosse assim, né? Mágico. E não ensina a ele que vai vir a tribulação. Que ali foi só um pedacinho da bondade de Deus. Que ali foi só um comecinho da vida dele com Deus. Deus não tem problema com dinheiro e nunca teve. Nós que temos problema com dinheiro. Problema com dinheiro é meu e seu. Problema com prosperar nessa terra é meu e seu. Não é de Deus. Esse que é a realidade. E se tem uma coisa que Deus sempre quis, olha os judeus. Olha o povo do Senhor. Já viu algum judeu pobre? Se tiver algum, você me fala. Não conheço. Já viu algum judeu que não prospera? Vai numa igreja de lá para você ver. Se eles falam de dízimo e oferta como se falam aqui. Para eles é básico, é normal. É fazer que nem fez o nosso irmão lá, que separou, ofertou e pronto. Com alegria no coração. Deus não falou para ele, traz a oferta, que se você trouxer a oferta eu vou multiplicar. Não, só pediu a oferta. Mas aí a gente vai criando homens e mulheres frouxos. Criando homens e mulheres sem propósito nessa terra. E como diz o pastor, ou não sei se foi o pastor, foi a pastora, Deus não atende necessidade de ninguém. Ele atende o propósito da pessoa. Se você quer ver Deus na sua vida, coloca o propósito no seu coração para Ele. Fala assim, o meu propósito nessa terra é esse. O Senhor está comigo? O que o Senhor acha dele? Se for da vontade de Deus, você vai ver as coisas funcionarem. Não é pelo teu dízimo e pela tua oferta não, irmãos. Se você vai para a casa de Deus achando que o dízimo, sua oferta vai comprar Deus, você está enganado. Então é tempo de a gente começar a olhar com responsabilidade essa situação. E que a gente possa, de alguma maneira, instruir aquele que está sendo enganado, aquele que não entende o que é Deus nessa terra. Abra sua Bíblia, vamos falar de um homem aqui que vai ser interessante. Abra sua Bíblia em Jó, para a gente começar a entender. E o que é interessante, enquanto você abre, toda a pregação que é feita em cima das coisas dessa terra, a igreja que faz um evangelismo voltado para as coisas dessa terra, ela enche, ela converte um monte de gente, que as pessoas vão para aquilo que Deus pode dar. E aí sabe o que acontece? Uma multidão se converte. Aí quando vem a dificuldade, Vanderlei, 2 multidões se desvia, porque não tem alicerce. Vamos ver? Então em Jó 1 fala assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 50 juntas de bois, 50 jumentas, era muito poderoso, era um homem muito poderoso. Perdão, foi lá a hora, me perdi aqui, vamos ler de novo. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era maior que todos do Oriente. Você vê, irmãos, prosperidade não era problema. Não era problema. Havia um homem
na terra de Uz. E se você falar, onde fica essa terra de Uz? Se você olhar hoje, ela fica lá na Palestina, porque está de cima lá. Aqueles cantos lá de... Eu até anotei aqui, Palestina, na Arábia Saudita, lá para cima, no norte, perto de Jordânia. É esse povo, era de lá, esse homem. Esse homem que era íntegro, correto, um homem temente a Deus, era um homem que não tinha falta nenhuma nessa terra. Tinha tudo do bom e do melhor. E quando nós olhamos para a nossa vida, vamos fazer um comparativo com esse homem. Muitos de nós, quando nos convertemos, de repente a minha história era assim, a minha história pode ser diferente da tua. Mas eu, quando me converti, eu vim para Deus arrebentado, sem nada, falido, quebrado, totalmente. Deus transformou minha vida, na minha casa, prosperamos, pagamos as dívidas, e assim foi, e assim foi. E assim foi. Aí o Vande podia olhar para mim e falar assim, poxa, você igual o Cleberson, um homem lá de Suzano, homem íntegro, correto, tem isso, tem aquilo outro, tem isso, tem isso, tem isso. Como foi com Jó. Aí vamos ler um pouquinho mais. Aí vamos lá para o 2. No 2 não, no 1 mesmo. A gente vai ver aqui no capítulo... Isso que é dar, anotar tanta coisa assim, né? Você se perde até não querer mais, ó. Não, nunca vi, irmãos. Pode ver que eu estou com Bíblia, caderno, celular e já me perdi tudo. No capítulo 6 fala assim, ó. Certo dia os filhos de Deus vieram na presença... Certo dia os homens de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. E veio também Satanás entre eles. Você viu que interessante? Como que funciona a dinâmica? Quando o povo de Deus, quando os filhos de Deus vêm para conversar com Deus, para falar com o Senhor, quem chega junto? Satanás chega junto. Chega aquele que não te quer o bem. Chega Satanás, aquele que quer que você morra. Chega aquele que é o opressor dessa terra. Ele chegou junto. Ele chega junto para se opor à tua vida, para se opor à minha vida. E o erro nosso é de olhar esse texto e achar que foi só com Jó que aconteceu. De repente, o que aconteceu com Jó foi uma maneira muito forte, porque ele perdeu muito, perdeu todos os filhos, não sobrou um filho dele, perdeu tudo que tinha. De repente você não passou por isso. De repente a sua prova não foi igual a de Jó. Mas tudo se deu porque um dia Satanás foi falar com Deus, também, junto com os filhos de Deus. E aí acontece algo interessante, porque quando ele chega lá para falar, uma coisa que aí não é ele que fala, né? Aí no 7, então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e de passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Aí eu quero que você pedir para você, olha para o seu irmão que está do seu lado, eu acho que aqui todo mundo sabe, se você não souber, primeiro pergunta o nome da pessoa do seu lado aí, que se você não sabe. Se você já sabe agora, aí vamos fazer o seguinte, olha para ele como se você fosse o Deus aqui na história e fala,
Tem visto a vida do meu servo? O servo, fala o nome, pode falar. Tem visto a vida do meu servo Fernando? Homem íntegro? Tem visto a vida do meu servo íntegro? Temente a Deus? Que se desvia do mal? Tem visto meu servo Vande? Homem íntegro? Pai de família? Que se desvia do mal? Correto? Alegre, feliz? Tem visto? E é assim que começa a sua história e a minha história. É assim que começa a prova na minha vida e na tua vida. Irmãos, não dá para a gente enganar, não tem evangelho para frouxo. Não dá, não tem como. Vai chegar um dia na tua vida, como chegou na minha, que eu vou ser provado, você vai ser provado. E tudo que você tem pode ser que você vai perder. Tudo aquilo que Deus te fez vai acabar. Simples assim. Simples assim. E aí, sabe o que vai acontecer? Aí você vai entender um processo que hoje acontece com as nossas vidas, e por não olhar para a Escritura de uma maneira que devemos olhar, a gente começa a olhar e começa a banalizar. Começa a culpar quem não deve culpar, começa a fazer coisas que não deve fazer. Mas vamos seguir o texto primeiro. Aí no 9 fala assim: então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste, é lindo isso, né? Não o cercaste, concebe a ele e a sua casa e tudo que tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Aí vem Satanás e fala assim: mas tá vendo a tua serva Iva? Tá vendo? Eu tô vendo. Não, aí Deus fala: tá vendo minha serva Iva? Aí o diabo: sim, tô vendo. Mas também o Senhor cerca ela de tudo que é bom, guarda a vida dela, prospera tudo que ela faz. Será que ela teme o Senhor, ou ela teme o Senhor, ou está só com o Senhor porque o Senhor dá tudo isso para ela? Será que você é fiel, essa pessoa é fiel porque Deus dá as coisas para ela? Satanás falando com Deus. Será que o Kleber, ele é fiel porque Deus dá tudo para ele? Será? Satanás falando com Deus. Aí ele fala no 12. Aí no 11. Estende, porém, a mão e toca tudo quanto tem, e verás se blasfema contra ti na tua face. Aí pronto. Aí Satanás vai e fala com Deus: tira tudo que ele tem, eu quero ver se não vai blasfemar contra o Senhor. Quero ver se ele ainda vai permanecer sem blasfemar contra ti. Tudo que eu preciso, Deus me dá. Tenho riqueza, meus filhos, tenho tudo. Mas aí chega, né? Chega um momento. Aí disse o Senhor a Satanás: eis que tudo o que ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Você vê que interessante, irmãos? Satanás é uma coisa que é muito importante que você entenda. Tem muita gente que ainda serve aos demônios aí fora. Tem muita gente que ainda serve a Satanás aí fora. E todas essas pessoas que estão na mão de Satanás, está aqui o que ele faz. Porque quando Deus deu autoridade para Satanás sobre a vida de Jó, ele não foi lá, o Vande, e falou assim: não, Jó, vem comigo agora, vamos andar comigo que eu vou te prosperar.
Vamos andar comigo, se você fizer minha vontade, eu te dou tudo o que tem nessa terra. Como ele falou para Jesus, né? Na tentação do deserto. Se adorares, se prostrares a mim, eu te darei todos os reinos dessa terra. Ele não fez isso, porque a função dele não é essa. A função dele é roubar, matar, destruir, acabar com a vida do servo do Senhor. É isso que ele faz. E aqui começa um processo na minha e na tua vida que é complicado. Por quê? Porque de repente tudo se acaba. Você vai ver nos próximos versículos, não vai dar tempo de a gente falar de tudo. Você vai ver no Jó perdendo todos os filhos dele. Não vai sobrar um filho. Vai morrer todos os 10 filhos de Jó. Os 7 meninos e as 3 meninas morrem. Todos os seus bens se acabam. Tudo que você viu aqui de camelo, de ovelha, de tudo, acabou. Acaba. E qual foi a posição de Jó? Vamos ver? Deixa eu achar aqui. Aí ele fala assim, no 20, no 1:20 ainda. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor me deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O que Jó fez? Adorou. Adoração, irmãos, é muito simples, não é você levantar a mão e cantar uma música a Deus. Adorar a Deus é você reconhecer quem Ele é na tua vida. É reconhecer e saber que Ele é o único que pode fazer alguma coisa por você. É isso que é adorar a Deus. Ele adorou porque Ele falou: o que Ele tem, o que Ele me deu, Ele levou. Ele trouxe a soberania para Deus do que aconteceu. Agora, vamos aqui eu e você. Quantas pessoas você conhece que no começo de uma prova dessa se desviou? Porque não tinha o alicerce. Porque a vida era pautada só dos benefícios. Porque ela aprendeu nessa terra o que vale é prosperar na terra. Ela aprendeu o que vale é ter as coisas dessa terra. E não aprendeu o propósito de ter as coisas na terra, que é diferente. O porquê que eu tenho? Por que me prospera? Por que o Senhor me dá? Aí as pessoas ficam frouxas. E aí você vai falar assim: ah, mas isso aí foi lá no tempo que Satanás... Tá bom, beleza. Aí vem o teu amigo. Porque a inveja vem de onde? Vem de Deus ou de Satanás? Vem de Satanás. Aí está lá, um amigo invejoso do Joãozinho. Aí está numa conversa dele na casa dele com a esposa fala: você viu o Joãozinho? Vai lá na igreja, adora a Deus e tal. Aí o invejoso fala: mas também Deus dá tudo para ele. Irmãos, a palavra tem poder. Você acha que só Satanás? Porque nesse dia que Deus falou com Satanás, ele estava onde? Quando os filhos de Deus chegaram para falar com Deus, quem estava lá? Satanás. Não se engane, isso não foi lá no céu, não, isso foi aqui na terra, tá? Essa expressão é porque estava aqui na terra. Deus veio para falar com os filhos deles na terra, com o filho dele nessa terra. Não foi lá no céu que chegou os filhos de Deus na terra. Lá no céu, aí Satanás chegou. Todo mundo sabe que o único filho de Deus está lá em cima é Jesus. Quando nós formos salvos, nós seremos filhos de Deus também, lá na eternidade. Então isso foi na terra. Quando Deus veio na terra
para falar com os filhos de Deus, se apresentou Satanás. E quantas das vezes você está indo para a casa de Deus para falar com Deus, e Satanás está vindo junto através de uma pessoa? Aí você está aqui testemunhando, como a irmã estava testemunhando, aí Satanás está aí no nosso meio e fala, mas também, é lógico que ela vai testemunhar, se eu deu a bolsa para a menina dela. Não é assim, Vande? Eu vou testemunhar, porque Deus me deu. Mas o que o Vande testemunhou uns dias atrás aqui? A prova. Vande pegou o microfone e testemunhou o quê? Olha, Deus fez isso comigo. Essa é a minha prova. E eu estou nela dando glória a Deus. Você viu o Vande mudar a expressão dele? Você viu o Vande ficar menos alegre? Você viu o Vande tocar diferente? Porque Deus mandou ele fechar a igreja? Porque Deus mandou ele parar com tudo? Porque Deus tirou todos os recursos dele? Não viu. Quem está furioso? Invejoso. Mas por que é assim, irmão? Porque aprendeu a colocar a casa na rocha. Tem alicerce. Tem alicerce, irmãos. Não colocou a casa na areia. É forjado no fogo. É ouro refinado. Purificado. Quantas vezes aquele forno foi aquecido para refinar o Vande? 7 vezes mais. Ali aqueceu, refinou o menino. Tirou toda a impureza do coração dele. Vem a prova, se mantém firme. Podia ter largado o ministério, podia ter falado, não vou mais, esse ano não vou mais, não prego mais, não canto mais, não vou isso, não podia fazer biquinho e falar, Deus está com raiva de mim. Como muitos fazem. Sabe por quê? Porque não é ensinado. Não é ensinado. Abre Josué, capítulo 1. Josué 1:7. Fala assim, ó. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Quer ser bem-sucedido? Cumpre isso daqui. Se eu dízimo minha oferta, você me desculpa, se for com segunda intenção, não vai comprar Deus. Quer agradar a Deus? Faz isso aqui, ó. Ser corajoso. Ser corajoso. E aqui quando ele fala de corajoso, uma coisa que é interessante, que os homens que é assim, né? O corajoso é aquele homem que vai lá e defende, que bate, que se precisar mata. Esse é o homem que é corajoso, que foi nos ensinado como homem corajoso. Só que ninguém ensinou para a gente que ser homem corajoso é o homem que atende o que está escrito na palavra. Tenha cuidado de obedecer toda a lei. Aí ele fala em cima, somente seja forte e muito corajoso. Para quê? Para ter o cuidado de obedecer a lei, irmãos. É para isso que tem que ter coragem. A coragem está nisso. As pessoas não ensinam que o evangelho é difícil. As pessoas falam, não, vem para o evangelho, é facinho, molezinha. Molezinha. Deus vai te dar casa, comida, roupa lavada, um monte de bens, um monte de coisa. Dá também. É tributo dele. Ele faz isso por nós. Aí ele fala no 8, não cesses
de falar deste livro da lei, antes nele medita dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então, tem um então aí, não tem? É condicional? Ou não é? Como diz o André, se tiver professor aí, ensina, que eu fui ruim em português. Então, é uma condição. Então, farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Quer ser bem-sucedido? Medita dia e noite na palavra. Você não tem que meditar dia e noite com o que o pastor falou para você no dízimo e oferta. Você não tem que meditar nos coaches aí que estão falando para você, faz isso ou faz aquilo. Que tem um monte aí, cheio de chaves por aí vendendo. Está cheio. Virou até coisa ruim. A chave está com Deus, filho. E Ele entrega na mão do que Ele quer. Você sabia que tem uma oração que você liga a chave, desliga a chave, você abre e fecha? Jesus me ensinou você. Tudo que ligares, tudo que desligares, se você liga e desliga, Ele liga e desliga. A chave está contigo. Faz tempo. Mas você tem que ser o quê? Forte e corajoso. Para quê? Para viver o Evangelho. Se não for forte e corajoso, a adversidade vem, morre. A adversidade vem, não aguenta. A adversidade vem, reclama, murmura. Eu não lembro a data, irmãos. Mas logo quando a gente se converteu, as coisas melhoraram e foi tudo maravilha. Comprei carro, né, mano? Comprei carro sem dinheiro. Comprei tudo que Vande devia horrores. Em um ano Deus mudou tudo. 10 anos no ano? Em um ano, Deus fez coisa na minha vida, da minha esposa, que eu não faria em 10, do jeito que nós estávamos. Faria, amor? Não. Em um ano. Porque a gente começou a servir a Deus. Aí veio o enviado de Satanás. Propôs um negócio para a gente lá em Recife. Negócio bom, coisa boa. Deus tinha a palavra que a gente ia multiplicar as nações, que nós íamos ter outras filiais. E aí o rapaz propôs para nós, sentimos paz, aquela oração de crente, se tem paz, vamos fazer, né? Aí sentimos paz, fizemos, assinamos um contrato com Satanás. No dia que eu assinei o contrato, foi 2 irmãs lá na empresa, e elas falaram assim, e eu vim aqui porque Deus mandou, eu vim aqui porque você assinou um contrato hoje. Eu falei, realmente. Então deixa eu explicar o que aconteceu. Satanás foi falar com o Senhor e falou, se você assinasse esse contrato hoje, ele tomaria da mão do Senhor e te levantaria como troféu na frente de Deus. E Deus falou, pode ir lá que ele vai assinar e não vai acontecer nada. E aí foi. Começou um processo na nossa vida. Porque eu já sabia do contrato. No dia que eu assinei, não podia desfazer o contrato, Vande. Tinha feito. Mas eu tinha a palavra. Eu tinha o aviso do Senhor. E Ele falou para mim assim, André, no dia que a tua esposa falar basta, chega, você vai pegar um avião, você vai lá e vai desfazer. E você não vai tirar R$1 daquele lugar, vai deixar tudo lá. E vai falar para esse rapaz que você deixou, que tudo isso que você deixou é um juízo na tua vida. Se você não se consertar com os teus filhos, com a tua casa, você vai morrer. Passou, se foi passando, a gente montou, não deixou de montar a empresa lá, montamos. Temos ela lá, no nome de um monte de gente lá que está fazendo, não consigo tirar esse nome, está lá, os caras estão usando o nosso nome lá. Para a gente é uma loucura isso, está lá usando. Sabe o que aconteceu? Começamos ela no começo do ano, quando foi 20 de dezembro daquele ano. Minha esposa chamou ela na sala e falou assim, ó, basta, chega. Já entendi o sinal. Peguei o avião, fui para lá, falei para ela, então a gente vai fazer isso. Ela falou, como assim? Eu falei, você não lembra dos profetas que veio aqui? Falar que ele pediu a minha vida? Fui lá, fiz o que tinha que fazer.
Entreguei tudo na mão daquele cara lá. E não era pouco dinheiro não, irmãos. Era muito. Naquela época, não sei se era 2010, se era 2009. Mas era muito dinheiro. Era muito dinheiro para quem não tinha dinheiro. Quem estava começando a se reerguer em Deus. Deixei tudo lá para ele. Está aqui, ó. Toma. Não quero R$1 desse lugar. Qual que é a sua posição? Qual que é a minha posição? É fugir? Sair correndo? Mas eu tinha uma palavra do Senhor. Ele falou assim, ele vai assinar, mas eu não vou perder ele. Fiquei tranquilo, irmãos. Fiquei tranquilo. Não pensei mais nada, a não ser que Deus estava comigo. E assim foi. E assim que foi. Deixei tudo para lá. Porque para mim não fez diferença nenhuma. Para minha casa não mudou nada. A não ser o testemunho que ficou. Para a honra e glória do Senhor. Mais nada. Mas qual que foi o posicionamento? Ser forte e corajoso. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não te mandei eu? Forte e corajoso para quê? Para entender o que está escrito nessa lei aqui, ó. Tem uma lei aqui. E essa lei é espiritual, não é humana. Sabe por que muita gente não prospera nessa terra? Sabe por que muita gente não consegue passar por uma prova? Não consegue entender o que está passando? Porque não entende que isso aqui é uma lei. Isso aqui é uma lei espiritual. Não é uma lei terrena. Isso aqui são tesouros que Deus me deixou para mim e para você. Para que você pudesse olhar para ela e meditar nela dia e noite. Para quê? Para que você possa prosperar. Para que tudo que você venha colocar a mão, prospere. E se não prosperar, pastora? O que vai acontecer? Vou blasfemar? Eu vou falar que Deus não está no controle? Eu vou falar que Deus fez eu assinar um contrato e agora eu perdi R$500 mil, como foi na época? Em 2010? Se Ele me deu, Vanderlei, Ele tirou. Bendito o nome do Senhor. Simples assim. Faltou nada. Fomos fazer uma missão na África do Sul. Estava lá com as pessoas na África do Sul. Daqui a pouco a minha esposa me liga, estava no aeroporto, lá, e que a gente ia para a cidade, ligou, falou, roubaram o caminhão, sequestraram o Ney. O caminhão que Deus nos deu quando eu tinha me convertido, junto com o carro que Ele tinha me dado, tudo que coisa que Ele me deu. O caminhão na época valia R$250 mil, coisa linda o caminhão. Tinha um xodó aquele caminhão, que eu sabia que Deus me deu. Roubaram. Aí os ladrões ligaram para minha esposa, ligaram para ela e falaram assim, estou com o caminhão de vocês, quero um resgate de R$40 mil para devolver o caminhão. Ela falou comigo, na hora a gente já ligou, na hora a gente discerniu, oramos e falou assim, não vamos negociar com Satanás, pode ficar para você. Fica para você. E pronto. Eu não vou negociar, Rosa, com Satanás. Sabe por quê? Se eu dou os 40, ele vem pegar de novo. Se eu negocio com ele um pouquinho, daqui a pouco ele vem de novo. E qual a igreja que a gente está criando? Que igreja que nós estamos criando? Frouxos ou corajosos para viver a palavra? Porque o que Mateus fala? O que Jesus falou em Mateus? Se alguém vir tomar a tua capa, você dá o que para ele também? Se alguém te fizer caminhar uma milha, caminhe 2. Ore pelos seus inimigos. Orem para aqueles que te maltratam, aqueles que falam mal de você. Caminha 2. Se alguém te bater do lado direito ou esquerdo, dá outro lado da face. Sei lá que lado que ele vai bater o primeiro, mas dá outro lado. Irmãos, guerra espiritual mudou há muitos anos. Guerra espiritual que você fica, vou cortar a cabeça do Satanás. Coitado da gente. Lê Jó.
que Deus vai falar com Jó? Acaso pode você, Jó, botar um anzol no nariz do Leviatã? Você pode tirar, domesticar ele como se fosse um gatinho de estimação? Jesus vem e fala, você quer guerrear, Vanderlei? No dia que alguém te bater, dá o outro lado do rosto. No dia que alguém vier te roubar a tua capa, ou a túnica, não sei, dá outra. Pode levar. O que a gente está sendo criados? Que tipo de igreja nós somos? A igreja do conto de fadas? Porque você pode ler Jó, irmãos, poeticamente. Como alguns autores até colocam lá, quando você vai ler a descrição lá, tido como um livro poético. Que poesia que tem nisso, irmão? Tem poesia nenhuma, não. Eu contar do testemunho que nós vivemos lá em Recife, não parece bonitinho, pastor André? Foi facinho, não foi? Não, foi lá, assinou o contrato, vocês foram, depois deixou tudo, ai que bonito. Foi assim não. Foi com dor, foi com sofrimento, foi com angústia. Sabendo que você estava ali sendo disputado. Irmãos, a palavra da mulher foi assim, esse contrato foi assinado com sangue. E não foi de Jesus não. Aí você fica assim, não, essas coisas não acontecem hoje. Acontece todo momento e a toda hora. Uns mais intensos, outros menos intensos. Mas que tipo de crente você foi ensinado a ser? Qual que é o tipo de crente que você foi ensinado a ser? Porque Jesus, no dia da aflição dele, porque todo mundo fala de Jesus como, mas ele é Deus na terra, né? Sim, é lógico que ele foi Deus na terra. Mas quando ele foi orar, que ele sabia que estava chegando o dia da morte dele, a palavra fala o quê? Que ele suou sangue. De tanta aflição que ele sabia da morte dele. Eu e você, por vezes, o sangue não chegou nem na canela da gente. A gente já está desistindo. Que tipo de igreja nós estamos criando? Como que nós estamos criando nossos filhos? Criando nossos filhos para o mundo, para a prosperidade? Ou para Cristo, para a salvação? Para ser corajoso para o mundo, para ter as coisas? Ou para ser corajoso para poder viver a palavra de Deus? Para poder viver o que está escrito nessa Bíblia aqui, ou nessa que você tem no celular, aonde você quiser que tenha. E sabe qual que é a diferença minha de Jó? Porque eu tenho instrução, Jó não tinha. Igual eu tenho. Jó não tinha. Dizem que quem escreveu o livro de Jó foi Moisés. Dizem que foi ele, outros falam que foi outro, mas vou ficar com Moisés. Quando Moisés tinha tudo isso já? Não tinha, irmãos. Ele sabia dos preceitos da lei, os 10 mandamentos que Jó dali. Mas quem falava com Jó? Quando Deus vinha na terra para falar com os filhos de Deus. Naquele tempo Deus vinha e falava com os filhos deles, com os filhos que ele tinha nessa terra, e instruía. Hoje você tem o Espírito Santo para te instruir todos os dias. Hoje você tem a Bíblia para te instruir todos os dias. E aí, o pastor, o responsável pelo culto, o responsável pela tua vida, não te ensina a você ler. Não fala para você o que é mais importante você ler do que escutar minha pregação. Ele não fala para você que é mais importante você orar do que a minha oração. Você lembra quando a gente brincava, né? É o crente 6 horas, né? 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. O que nós estamos criando? Porque a aflição, o dia da adversidade vem. E quando vier, o que eu vou fazer, o que você vai fazer? Mas eu não estou igual Jó, perdi os meus filhos. Não, mas você perdeu mãe, você perdeu pai, você perdeu irmão, você perdeu parentes. E o pior é aquele que perde sem morrer. Porque de repente seus filhos não perderam por causa que morreu, mas perdeu. O que Jesus fala? Aquele que perder a tua família, perder filho, deixar negócio, tudo.
E eu darei, mesmo nessa terra vindoura, tudo de novo. 100 vezes mais. Aquele que perde a família, Cristo fala que ele vai encontrar de novo. Quantos de nós perdemos a família e estamos sem a família? Sendo que Cristo falou o quê? Aquele que perder por mim, eu vou lá darei. A gente está perdendo a família por quem? Por coisas, por prédios, por coisas, por carro, por isso, por aquilo. A gente está perdendo família por quê? Por orgulho? Muitas das vezes a gente é orgulhoso como pai ou como filho, se perde. Porque não fomos ensinados. Porque quando você começa a meditar na lei, dia e noite, você começa a entender como que eu devo proceder. Como que eu procedo. Irmãos, difícil é servir ao Senhor. Aquele que falou que é fácil, desculpa a expressão, mas ele te enganou. E quando eu falo esse difícil, para que a gente possa entender que você tem que ser valente para poder servir a Deus. Porque quando você vai servir a Deus, você vai ter que abrir mão dos seus pecados. Você vai ter que abrir mão do seu orgulho. Eu tenho certeza que se eu pudesse tirar um raio-x seu hoje aqui, com o seu pensamento e o seu pensamento abrir, você ia falar assim, quanto eu luto para tirar os pecados dentro de mim. A sua maior luta, a minha maior luta, é tirar o pecado que habita em nós. É você se arrepender de tudo aquilo que você faz de errado. Essa é a minha luta diária. Peco toda hora. E toda hora tem que me apresentar a Deus como pecador. Falar, Senhor, me perdoa mais uma vez. Olha o meu orgulho aqui de novo. Olha a minha soberba aqui de novo. Olha eu aqui, Senhor, tentando fazer conta porque eu ofertei tal coisa e eu sei que o Senhor vai me... Misericórdia. Só eu penso assim, de vez em quando? Se for, tá bom, Jesus, é só comigo. É condicional, irmãos, mas é condicional o quê? Ali, ó. Quer prosperar? Estude a palavra. Quer prosperar? Medita. Ser corajoso para meditar. É que a NVI dá um pouquinho uma aliviada, né? Coloca aqui em James aí para a gente ler esse texto de novo. Aqui em James, por favor. Vai mudar um pouquinho, mas é interessante. Põe no 7. 1:7. Tão somente sê de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, lei que meu servo ordenou meu servo Moisés. Não te apartes dela nem para a direita nem para a esquerda, tal. Mas olha lá em cima de novo. Tão somente sê de fato forte. Ser forte. Para teres o zelo de agir. Você está vendo para que serve a força que ele fala ali para Josué? Josué, ser forte e corajoso. Para quê? Para me guerrear com o povo? Porque Josué, se você for ver Josué inteiro, o que ele fez foi conquistar a terra. Tudo aquilo que Deus falou a Moisés que ia ser conquistado, foi conquistado na mão de Josué. Ele abateu reinos e reinos através da espada. Mas o que Deus falou para ele? Treina na espada que eu vou ser contigo? Pega na espada, vai treinar com teu irmão. Olha, vai fazer academia, seja forte. Vamos pedalar, vamos correr, porque você vai ter que subir esses morros e não vai poder ficar cansado. Olha aí, não. Ele falou o quê? Tão somente ser de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos. Põe no 8. Que o livro da Torá, a lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita. E uma coisa que é interessante, na tradução mais perto do original, ele está falando assim,
esteja sempre nos teus lábios. Ele não está falando para você pregar para os outros, porque a gente tem mania também de ser crente pra caramba e começar a pregar para os outros, né? Aqui não, aqui está falando para você, ó. Não a parte dos teus lábios, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de agir em conformidade com tudo que nela está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançará bom êxito. NVI dá uma aliviada para a gente, irmãos. Eu gosto dessa tradução. Eu só pedi para ela colocar na NVI porque eu me enrolo um pouco para falar da King James. Me atropelo tudo. Mas eu gosto do King James, porque ela está mais perto do original. Ela fala com mais força para mim e para você. Ela não alivia, não. Põe no 9. Ora, não te ordenei ser forte e corajoso? Não temas, não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Ele está falando para ele não pisar em alguns lugares aí, não. Ou ele está falando, aonde você quiser andar, eu estarei contigo. Ele não restringiu nada não, irmãos. Não restringiu o menino de andar em lugar nenhum. Falou, aonde você pisar, eu estarei. Aonde você for, eu estarei junto. Mas é condicional. Uma coisa tão simples, né? Tão fácil. E ao mesmo tempo tão difícil. Sabe por quê? Porque todo mundo vai se opor a ler uma Bíblia. Quem lê Bíblia aqui? Que tem sono? Você quer ver dormir? Renan, você falou que vai ler os livros esse ano? Pega a Bíblia para você dormir. Cara, vai ler a Bíblia, o sono bate na hora. Você vai ler Harry Potter, você lê todos os livros dele. Parece maratonando uma série Netflix. Você vai ler a Bíblia, primeira coisa, começa a dar um sono. A letra diminui, o cansaço vem. Não estou entendendo nada. O que está escrito aqui, Senhor? Como é que é? Aí você lê, não estou entendendo, Senhor. O sono, porque é uma oposição. E a oposição está dentro de ti, está dentro de mim. Está dentro da gente, cara. Você tem que vencer você mesmo primeiro. Você tem que se esforçar. Ser corajoso. É simples assim, pastora. Ser corajosa. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. E aí vai ser tudo que você fizer nessa terra vai ser bem sucedido. E aí você vai testemunhar como testemunhou. Você vê que ela não veio aqui falar, Senhor, ó, eu te ofertei, porque o Senhor me deu a bolsa lá. Puxa, o que você mais escuta na televisão ou rádio e tal? Não, eu dei meu carro e eu ganhei 2 carros. Não tem nada. Quando é verdadeiro e Deus pede, irmão, faça, porque eu já fiz isso e Deus me deu outro. Mas escuta o que está falando dentro de você. Oferte com aquilo que Deus está falando com você. Não que o homem está ensinando. Então o testemunho não fica vago, não fica só por causa de uma coisa. Você vai testemunhar porque você vai chegar aqui e vai falar assim, ó, foi isso que Deus me fez, porque eu fiz isso, porque assim, porque... Não, você fala, ó, porque eu obedeci e meditei. Deus é comigo. E aí sabe o que vai acontecer? Uma coisa que é interessante. A gente ainda tem essa prática do testemunho, porque isso edifica a casa de Deus para algumas pessoas que estão chegando. Mas, a minha vida, a tua vida já é um testemunho. Ela fala por si só. A vida de Josué se falava por si só. Por quê? Porque ele meditava. Deus era com ele. Não tem o escolhido de Deus, irmãos. Eu falo assim, esse irmão aqui, ele nasceu no berço evangélico, por isso que ele é melhor, por isso que ele fala bem, por isso que ele prega bem. Não. Aí você vai falar assim, mas aquele lá nasceu rico. Esquece isso. Sabe nada. Não olhe para a vida da pessoa e encaixa um conceito mundano para ela. Uma outra coisa que não vai dar tempo de a gente falar foi o que aconteceu com Jó, com os amigos dele.
Porque quando você está nessa prova, quando você está nessa questão da prova da aflição, as pessoas vão olhar para mim e para você e vão começar a te taxar. Vão querer achar um pecado dentro de mim e dentro de você. As pessoas vão olhar para nós e vão olhar e falar assim, mas também, provavelmente para perder tudo que você perdeu, você pecou. Você não quer contar, mas para mim eu tenho... O André, você viu, André? O cara perdeu tudo, mano. Perdeu filho, perdeu tudo. Ele pecou, André. Não é possível. Deus só faz isso com quem peca. Imagina, cara. Que isso? Fala aí, Jó. Conta para nós aí o que você fez. Aí começa a imputar pecado na vida do irmãozinho. O irmãozinho não fala mais com o pai, com a mãe, não fala mais com a irmã, não fala mais com o irmão, não fala mais com os parentes, não fala mais com os amigos, não fala mais com isso, aquilo, outro. Aí vem ela, ele pecou, cara, por isso que ele sumiu. Ixi, pecou feio. Por isso que ele não vem aqui em casa mais. E aí você pode falar, mas você conhece a minha vida, por que você está falando isso? Não, eu conheço o que está escrito aqui, ó. Estou falando o que está escrito aqui. Porque Jó, se você for ver Jó, os amigos de Jó foram todos embora. Não sei se esses 3 aqui que ficaram para ficar condenando ele ali. Ficaram 7 dias de luto com ele. Depois Jó abriu a boca para reclamar. Coisa que nós crentes faz também, né? Na provação a gente começa a reclamar. Senhor, maldito dia que eu nasci. Tá vendo? Se eu não tivesse virado crente, não tinha acontecido isso na minha vida. Agora porque eu estou crente, estou perdendo tudo. Já viu isso alguém falar? Quando eu não era crente, não acontecia nada na minha vida. Agora que eu sou crente, as perseguições vêm. Agora que eu sou crente, a casa está desabando. Agora que eu sou crente, tudo dá errado. É Jó, é gente igualzinho Jó. Não sabe passar por uma prova. Terrível, né, Vera? Mas como eu fui ensinado? Como você foi ensinada? A ser calça frouxa? A ser fraco? A ser forte só para as coisas do mundo? Ser forte e valente só com as pessoas? Porque é o que a gente muitas vezes é. E somos, né? Eu sou forte para debater com o André. O André está com um conceito disso, eu estou com um conceito de outro, a gente fica 3 dias batendo boca, eu e ele. Olha a minha força. Como é errada. Não vai para lugar nenhum. Mas vamos parar por aqui, porque o assunto é muito extenso. Mas uma coisa que eu quero que a gente faça hoje, uma oração, que vai ser muito importante para nós. Vai ser uma oração muito importante para mim e para você. Por quê? Porque nesse processo todo de Jó, processo toda essa prova, um dos maiores problemas de Jó foi que ele ficou ali contendendo com os amigos dele. E ele foi sendo incitado. Tanto é interessante, irmãos, que uma das pessoas que incitaram Jó a blasfemar contra Deus foi da própria casa dele, foi a esposa dele na época. A esposa dele falou assim: amaldiçoa esse Deus e morre, Jó. Até quando você vai ficar desse jeito aí? Sabe por quê? Porque o Jó tinha uma doença que não tinha cura, se não fosse pela mão do Senhor. Ele estava tomado de tumor, do pé até a planta da cabeça, da planta dos pés até a cabeça, tudo tomado. Ele se coçava com um caco de telha, a pele dele descamava de lepra. A mulher dele falou: quer saber o seguinte, vai embora, você já morreu, sai de perto de mim. As pessoas começam a citar a gente, né? Fala, aqui, você para com isso, sai desse negócio. O quê? Como é que é? Relógio de oração? Sim, para com isso, vai orar não. Ser crente? Pô, para com isso. E aí a gente começa a contender. E aí chega um ponto que aí Deus falou com Jó. Não vai dar tempo de falar, mas é lindo que você pudesse ler essa história de Jó. Tem muita coisa interessante ali. E aí ele vai, Deus começa a falar com ele. Do capítulo 39 até o final de 41, Deus falando com Jó. Onde você estava, Jó? Quando eu fiz o firmamento da terra. Hoje tem gente que fala que estava lá.
Tem gente que, a gente conhece alguns aí que fala, não, Senhor, eu estava lá. Tem gente tão soberbo nessa terra hoje que fala. Onde o Senhor estava, Jó? Onde você estava aí quando eu estava fazendo isso, quando eu estava fazendo aquilo, quando eu estava fazendo aquilo outro? Onde você estava? E ali Deus começa a confrontar Jó. Aí Jó vai chegar em Jó 42, Jó vai responder e falar para o Senhor, Senhor, eu falava sem entendimento. Eu falava do Senhor daquilo que eu ouvi falar. Então tem uma diferença muito grande para nós aqui. Você vir no culto e escutar de Deus o que eu estou falando, aí você vai falar, Senhor, eu escutava, eu entendia do Senhor do que eu ouvia falar nas pregações, mas não tinha vivência com o Senhor. Está aqui, ó. Quantos de nós, no meio de tudo isso, quando Deus se apresentar e falar, a gente vai falar, mas Senhor, eu ia na igreja 10 anos, 10 anos, 15 anos, 30 anos de igreja, mas é o crente que só ouve de Deus o que os outros falam. Conhece de Deus o que os outros falam, não conhece de Deus com a intimidade que está escrito aqui na palavra. Aí Jó se arrepende, e aí acontece todo aquele processo com Jó. Aí Jó pega e fala assim, hoje eu posso contemplar o Senhor, porque ele fala, eu vi o Senhor agora face a face, agora eu conheço do Senhor daquilo que eu estou vendo. Você está vendo por onde? Por aqui, irmãos. Pelo que o Espírito Santo fala contigo todos os dias. Aí você pode falar com Deus, Senhor, hoje eu conheço o Senhor porque eu estou estudando, porque eu estou meditando, porque eu estou vendo pela palavra quem o Senhor é, e não só de ouvir o Senhor falar de pregações, de YouTube, disso, daquilo, que eu vou para a igreja só como ouvinte. Não, eu conheço o Senhor hoje porque eu tenho o Senhor dentro de mim, e o Senhor fala comigo. Foi isso no final de Jó, foi isso. E aí tão interessante que aí os amigos de Jó, né, aquelas pessoas que te condenam, nesse tempo de prova, nesse tempo de aflição que você vive, que eu vivi, que você viveu, e as pessoas achando pecado em mim, em você, e falando tudo que de condenação para um ímpio, para um pecador. Aí Deus vem e fala com os três, né? Fala, vocês não falaram o que era reto sobre mim. Agora vocês vão lá e vão sacrificar, vai levar ofertas para o meu servo Jó, e ele vai sacrificar e ele vai orar por vocês. Uma oração que eu tenho que fazer e você tem que fazer hoje é pelos meus amigos abençoados que viram o pecado em mim, e você pelos seus amigos abençoados que enxergaram um monte de pecado em você nesse tempo de aflição teu. Você tem que orar por eles hoje. E aí, se você está numa pregação motivacional para você pregar, vai falar assim, e aí, Jó orou por todos eles, e aí Deus deu tudo em dobro para Jó. Irmãos, isso não interessa. O que interessa é você livrar os seus amigos de onde eles entraram. Porque a palavra declara que a minha justiça não passa de um trapo de imundícia. Sabe aqueles panos de chão que todo mundo pisa? A minha justiça, Jesus fala que é igualzinho, não passa disso. Nós temos que orar para que nossos amigos possam ter a misericórdia de Deus, gente. Porque quando eu falei sem saber. Que quando eu julguei alguém sem querer. Quando eu vi alguém, e se tivesse pecado? Mateus vai falar sobre o quê? Perdoa 70 vezes 7 o teu irmão, se ele pecar. Por dia, a palavra declara que eu tenho que perdoar o André 70 vezes 7. Se ele pecar, tudo isso, eu tenho que perdoar ele. Aí hoje tem dois pesos de oração. Tem aqueles que vai estar achado como Jó, que passou pela prova e vai orar pelos amigos. E tem aqueles que vai receber a oração como amigo de Jó. Misericórdia, não queria estar nessa parte não.
E o pior é que estou também. Eu não queria estar, mas estou. Tanto hoje, apóstolo João, eu me encontro como Jó, que eu vou orar pelos meus amigos, que quando eu estava na prova, eles me condenaram. E tanto eu vou estar recebendo oração, porque quantas vezes eu fui amigo de quem estava passando na prova e condenei essa pessoa, por não saber o que ele estava passando, por não saber a prova que Deus tinha com ele. E condenei ela. E falei mal dela. E massacrei. E julguei. Não podemos fazer isso. Amém? Se coloque de pé. Vamos orar. Em nome de Jesus.